Abra sua Bíblia, querido, no Evangelho de Lucas, capítulo 3. Lucas, capítulo 3. Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo 3. Antes de ler o texto, deixe-me dar uma palavra para os irmãos. Nós estamos hoje no segundo domingo de 2007. O primeiro domingo, queria saber se estão por dentro. É porque domingo passado foi o dia 31 e fizemos aquele grande culto, parece que foi o primeiro domingo. Hoje é o primeiro domingo do mês, do mês e do ano. E ainda é um tempo de fazermos compromissos. É um tempo de acertar a vida. Eu quero falar para a igreja aqui hoje, membros desta igreja e membros de outras igrejas também que estão aqui, crentes novos também que estão aqui, porque talvez muitos de nós tenhamos vivido 2006 com a vida meio complicada. E se você fizer uma avaliação realmente da vida, do que você fez e do que você não fez, você pode descobrir que muita coisa não está certa na sua vida. Você está cobrando coisas, está dizendo coisas para as outras pessoas, está tentando ensinar para as outras pessoas, mas sua vida está com alguns probleminhas. Então hoje nós vamos diante de Deus refletir sobre a nossa vida. Você vai refletir sobre a sua vida. E você vai perceber, querido, se descobrir se há alguma coisa na sua vida que deve ser mudada, que tem que ser alterada. E o que nós queremos nesse ano de 2007 é que a igreja viva em comunhão com o Senhor. O que nós queremos em 2007 é que a igreja viva um tempo de santificação, de quebrantamento e de avivamento. Isso tem que começar em nós, tem que começar em mim e em você. Mas o Espírito de Deus só age quando o terreno está preparado. Deus só abençoa a igreja e leva a igreja por um caminho de vitórias quando o povo está consciente de que só o Senhor pode nos conduzir por esse caminho de vitória, que não são as nossas forças, nem a nossa inteligência, nem o nosso dinheiro, é só o poder de Deus que pode levar a igreja pelo caminho da vitória. A sua família talvez enfrentou problemas esse ano e você não se deu conta de que você estava longe de Deus. Você sofreu muitas derrotas na sua vida espiritual esse ano e não se deu conta que isso aconteceu porque você estava longe de Deus. Vem à igreja, está com os jovens por aí, mas talvez depois daqui você está fazendo coisas inconvenientes. Deus não vai abençoar. O texto de hoje está em Lucas capítulo 3, e eu vou ler na versão nossa, e vou ler depois na versão na linguagem de hoje também. Versículos 4 a 6, diz assim: como está escrito no livro das palavras do profeta Isaías: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas, todo o vale se encherá, e se abaixará todo monte e outeiro, o que é tortuoso se endireitará, e os caminhos escabrosos se aplanarão, e toda a carne verá a salvação de Deus. Agora, numa linguagem bem mais atualizada, a linguagem de hoje, está escrito assim: isso aconteceu como o profeta Isaías tinha escrito no seu livro. Alguém está gritando no deserto: preparem o caminho para o Senhor passar, abram estradas retas para ele.
Todos os vales serão aterrados, e todos os morros e montes serão aplanados. Os caminhos tortos serão endireitados, e as estradas esburacadas serão consertadas. Então todos verão a salvação que Deus dá. Queridos, eu tenho aprendido uma coisa na minha vida como pastor e como crente, ao longo dessa minha caminhada, é que como filhos de Deus, nós devemos ser um meio de acesso através do qual Cristo possa revelar-se. Eu tenho que ser um canal, eu tenho que ser um instrumento através do qual o mundo possa ver Cristo. A palavra de Deus diz que nós somos cartas vivas de Deus. Então, quando você está andando por algum lugar, quando você está trabalhando, quando você está na sua vizinhança, quando você está fazendo qualquer coisa na sua vida, você está sendo observado por alguém. E o importante é que as pessoas vejam Cristo em você. Lá no seu consultório, quando você está consultando alguém, as pessoas têm que ver Cristo em você. Quando você está vendendo um produto, se você é vendedor, as pessoas têm que ver Cristo em você. Quando você está no shopping fazendo qualquer compra numa loja, o vendedor ou o gerente da loja tem que ver Cristo através de você. Nós temos que ser caminho e não pedra de tropeço. Nós temos que ser ponto de passagem para Cristo e não abismo que impede as pessoas de vê-lo. Então eu quero nesta manhã ver com os irmãos quais são as implicações de se preparar o caminho do Senhor. O que significa essa expressão na galeria? Eu quero que também todos prestem bem atenção, os que estão lá na galeria. Eu quero que você responda o seguinte: o que significa essa expressão, preparai o caminho do Senhor? O que significa isso, preparai o caminho do Senhor? Significa o seguinte: o Senhor quer passar por nós, o Senhor quer passar por Vitória, o Senhor quer passar pelo Brasil, o Senhor quer passar pelo mundo, e nós temos que preparar esse caminho, nós temos que ser um canal através do qual o Senhor Jesus possa passar. Nós tivemos aqui recentemente a Árvore que Canta aqui, mobilizou a cidade, mobilizou a mídia, mobilizou tantas pessoas. Estou vendo pessoas aqui que vieram à Árvore, que se decidiram e que estão aqui, louvado seja o nome do Senhor. Mas a Árvore é um evento que passou, que continua agora os seus efeitos, mas nós não teremos aqui um evento grande, com tanta promoção, todos os dias do ano. Durante todos os dias do ano, a glória do Senhor tem que ser revelada através da nossa vida, através de você, querido. Em primeiro lugar, se queremos que o Senhor se manifeste, nós precisamos aterrar todos os vales. Repita isso comigo. Se queremos que o Senhor se manifeste, vamos de novo. Se queremos que o Senhor se manifeste, precisamos aterrar todos os vales. Você sabia e você sabe que existem vidas hoje cheias de vazios, cheias de depressões, cheias de covas existenciais. Pessoas que estão aqui na igreja, eu estou dizendo, não necessariamente para a primeira igreja batista de Vitória, de maneira nenhuma, e nem para ninguém, estou dizendo pessoas que estão na igreja. Aí vem a igreja, traz a sua Bíblia, pode até cantar, pode até orar, mas a vida está cheia de vales, cheia de covas. As pessoas estão cheias de problemas.
Que vales são esses? Pode ser o mau gênio. Eu estou dizendo isso aqui agora, se isso serve para você, aleluia, Deus o abençoe. Eu quero que sirva para a minha vida primeiro. Então, quais são os vales que podem estar tomando conta da sua vida? Mau gênio. Sabe essas pessoas que estão sempre iradas com alguma coisa? São aquelas pessoas que dizem, olha, eu não levo desaforo para casa. São daquelas pessoas das quais nós dizemos, olha, fulano de tal tem o pavio curto. Ora, que crente tem pavio curto, queridos? Já viu crente com pavio curto? Se você é filho de Deus, filho do rei, filho do servo, está sempre de cara amarrada, está sempre rabugento, está sempre criando caso com todo mundo. Que mau gênio, querido! Se Cristo, se o Espírito pode controlar o seu gênio, por que é que você vai ter mau gênio? Por que é que você vai ser visto como alguém de mau gênio? O crente tem que estar sempre alegre, feliz da vida. Quer ver outro vale que pode estar tomando conta da sua vida? Ciúme. Ciúme. Ciúme da namorada, ciúme do namorado, ciúme do marido, ciúme da esposa, ciúme do noivo, da noiva, ciúme do carro, ciúme da casa, ciúme do emprego, ciúme do amigo, ciúme de todo mundo. Querido, isso é vale. Tem que aterrar esse vale. Amargura. Tem muita gente com o coração cheio de amargura, isso é um vale que está tomando conta da sua vida. Ressentimento, ódio, a baixa autoestima, o complexo de inferioridade. Sabe, as pessoas estão sempre dizendo, eu não posso mesmo, eu não consigo nada, sabe? Fulano não consegue, mas eu não consigo. Vai fazer uma prova? Não tem jeito, eu vou fazer por fazer. Já está derrotado. Outro dia alguém disse para mim o seguinte, vou fazer uma prova, tem 30 candidatos, ou não sei como lá, só sei que só tinha 2 vagas. Eu disse, você precisa de quantas? Nenhuma só? Você precisa de mais de uma? Então, faça a sua prova, você tem 2 vagas, tem uma, porque Deus pode lhe dar. Mas quando a pessoa já sai de casa com o complexo de inferioridade, já perdeu a batalha. Ele já chegou ali, quando ele olhar para aquela multidão que está fazendo a prova, diz, já perdi. É igual time, quando entra em campo e que não confia na sua capacidade de luta, já perdeu o jogo. É vale que tem que ser aterrado, querido. Solidão, tédio, vales. Sabe a pessoa que está sempre solitária? A pessoa não tem amigos. Olha para você agora aí. Não precisa me responder não, mas responda para você mesmo. Quantos amigos você tem de verdade? Eu não estou falando amigo assim, colega não, porque uma coisa é ter colega. Uma coisa é colega que você vai ali, dá um passeizinho, mas eu falo amigo de verdade em quem você pode confiar. Quantos você tem? Alguém diz que se você tiver menos de 10 amigos, você está perdido no mundo. 10 amigos. Você tem quantos? Tem pessoas vivendo na solidão. Não partilha seu problema com ninguém, não tem ninguém para conversar, não tem ninguém para chorar, não tem ninguém com quem sorrir, só conversa sobre problemas da vida. Só problemas. Existem hoje muitas pessoas cristãs que vivem uma vida esmagada, abalada, cheia de depressões, vivendo num buraco, numa sepultura existencial. Saddam Hussein, quando foi preso há algum tempo, ele estava dentro de um buraco, vivendo literalmente dentro de um buraco. E você diz, que coisa impressionante, mas tem pessoas que existencialmente estão vivendo dentro de um buraco. Agora, vale fala também de separação, de divisão. Um vale geralmente separa 2 montes, né?
E hoje, queridos, em nossas igrejas cristãs, e eu estou dizendo em tese, em nossas igrejas, falta comunhão. Eu falei sobre isso domingo passado. Falta comunhão. As pessoas não se conhecem, não se relacionam, não comem juntas, não saem para passear juntas, não conversam, não choram juntas, não brincam juntas, não passeiam juntas. As pessoas estão vivendo isoladas. Existem brigas, rixas, disputas, contendas, desarmonias, críticas amargas, acusações levianas, maledicência, malquerenças diabólicas, afirmações sem verdade, mentiras destruidoras. A Bíblia diz: esses vales têm que ser aterrados. Enquanto esses vales não forem aterrados na sua vida, você vai continuar perdido andando por aí. Na igreja sim, salvo sim, mas sem alegria espiritual. E mais ainda, enquanto nós não aterrarmos esses vales, a santificação não chega e o avivamento não vem, porque só assim nós preparamos o caminho do Senhor. O Senhor está vindo. Ele quer vir sobre a minha vida, Ele quer vir sobre a minha igreja, mas Ele só vai dominar a minha vida e só vai santificar a igreja quando esses vales forem aterrados. Segundo lugar, todos os montes e outeiros precisam ser nivelados. Repitam comigo: todos os montes e outeiros precisam ser nivelados. Outeiro é um pequeno morro. Então todos os montes e todos os pequenos morros têm que ser nivelados, tem que passar um trator, o trator de Deus, o arado de Deus. Há muitos montes, queridos, que estão obstaculando a preparação do caminho para a manifestação do Senhor. E olha aqui, por favor, para ver se isso não tem a ver com você, não tem a ver comigo, com todos nós aqui nessa manhã. Nós estamos refletindo na palavra. O Senhor não se manifesta nos lugares onde há os montes da soberba e do orgulho. A Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos e dá graça aos humildes. Deus luta fortemente contra a soberba. O querubim da guarda, o sinete da perfeição, tornou-se Satanás, sabe por quê? Porque encheu-se de soberba e de orgulho. E Deus disse: no céu não há lugar para orgulho, para soberba, e expulsou Satanás. Deus não tolerou o orgulho no céu e expulsou de lá os altivos. Onde há presunção e mania de grandeza, não pode haver avivamento. Onde os crentes buscam a glória para si mesmos, não há espaço para Jesus se manifestar. E onde os crentes buscam aplausos e promoção pessoal, o Espírito Santo não é derramado. Não há como. O Espírito Santo não aceita competir com o homem. A glória é toda do Senhor. Isaías diz, Deus diz em Isaías: eu não dou a outrem a minha glória. A glória de Deus é só dele. Em 1966, quando o povo Zulu, na África do Sul, orava por um avivamento, Erlon Stengen, pastor Erlon, recebeu um grupo para oração, mas ele ficou envergonhado de ajoelhar-se diante daquele grupo. E ele disse: eu não posso orar com esses negros Zulus, da tribo Zulu, aqui. O pastor Erlon é um africano, um sul-africano branco, esteve aqui em nossa igreja pregando. E ele disse: eu não posso ficar orando com esses negros e essas pessoas importantes me vendo orar com eles. Então eu vou fechar a janela para que eles não me vejam orando com eles.
E ele então se levantou para fechar a janela. E quando ele foi fechar a janela, ele sentiu claramente a voz do Espírito falando com ele e disse: você pode fechar a janela, mas eu vou ficar de fora. Você fecha a janela e eu fico de fora. Naquela hora houve o quebrantamento, e ele percebeu que o impedimento ao avivamento era ele mesmo. E ele abriu e disse: não só a janela, mas as portas todas serão abertas. E todos se reuniram, e todos se deram as mãos, e começou o quebrantamento, e começou o avivamento, e foi o grande avivamento que alcançou a África do Sul na década de 60 e 70. Queridos, a incredulidade se interpõe no caminho do avivamento como montes que precisam ser tirados pelo trator de Deus. Onde há incredulidade, Deus retém as bênçãos. Foi por causa da incredulidade que Jesus praticamente não fez milagres em Nazaré, por causa da incredulidade daquele seu povo. E foi por causa da incredulidade que o povo de Israel vagou durante 40 anos pelo deserto. Incredulidade. Você hoje sai do Cairo, no Egito, e em 6 horas, 7 horas de ônibus você atravessa aquele deserto todo e chega em Israel. E se você for fazer aquele percurso a pé, talvez ali uns 40 dias, digamos. Eles gastaram 40 anos por causa da incredulidade. Muitos estão orando por um avivamento, mas não creem que Deus possa fender os céus, queridos. Há muitos pais hoje orando pelos filhos, mas não creem que Deus pode mudar a vida dos filhos. Há muitos maridos orando pelas esposas, esposos pelos maridos, filhos pelos pais, e oram e diz: Senhor, salva meu pai, salva minha mãe, salva meu filho, mas não crê, não chora, não clama, ora uma vez e não ora no dia seguinte. E nós então clamamos também por um avivamento, dizemos: Senhor, manda um avivamento, mas nós oramos hoje, só o mês que vem oramos de novo. Nós não cremos que Deus possa fender os céus e abrir as torneiras espirituais para nos abençoar e para encher a igreja de poder. Nós não cremos nisso, porque se nós crêssemos, nós insistiríamos mais. A falta de fé nos faz pequenos e incapazes diante do inimigo. A falta de fé torna o povo de Deus gafanhotos em vez de príncipes. A falta de fé nos faz fracassar, engolidos por vagalhões enfurecidos. Nós perdemos a batalha. Terceiro lugar, nós precisamos endireitar os caminhos tortuosos, diz o Evangelho. Vamos repetir? Precisamos endireitar os caminhos tortuosos. Outra vez, precisamos. Se queremos um avivamento, é preciso endireitar os caminhos tortos da mentira. Quantas vezes você mente em seus pensamentos? Quantas vezes você mentiu essa semana? Olhe para você aí mesmo aí, olha, cada um olha para si. Quantas vezes você mente em suas palavras, em seus atos? Muitos mentem para a esposa, para o marido, para o filho, para o pai, para o pastor, para a igreja, para Deus, para o patrão. Está mentindo para todo mundo. É uma mentirinha só que tem. Muitos mentem na escola, mentem para o professor, mentem para o diretor da escola. Muitos estão mentindo nos negócios, muitos mentem na declaração de renda, muitos mentem na entrega dos dízimos. Entreguei meu dízimo. Entregou o dízimo? Deus sabe que você não entregou, sabe que entregou uma oferta, que não é o dízimo.
A mentira é do diabo, querido. E a mentira impede a chegada do avivamento. Outro caminho torto é a vida dupla. Muitos crentes são atores e fazem da vida um teatro e usam máscaras onde representam diversos papéis. Sabe de uma coisa? Tem muitos crentes que são como Naamã. Sabe quem era Naamã, coristas? Sabe quem era Naamã? A Bíblia diz que Naamã era um general sírio. E é interessante que a Bíblia fala de Naamã de maneira muito pomposa. Diz que ele era um general temido e valente. Olha aqui. Aí, esse homem tinha um uniforme de gala. Ele pegava o seu uniforme garboso, colocava aquela roupa feita sob medida, e ele então, quando saía, todos os militares tinham que bater continência, e todo mundo saudava Naamã. Ele era poderosíssimo na Síria. Mas sabe de uma coisa? Tinha um problema com ele. Quando ele chegava em casa, ele não podia abraçar a esposa, ele não podia abraçar os filhos, porque ele era leproso. E quando ele tirava aquela roupa, então o corpo era horrível. Ele vivia com a roupa, devia ter usar luvas. Sabia que há muita gente que é assim também, que olha na igreja assim e diz: olha, puxa, fulano de tal, que coisa impressionante fulano de tal, né? Fulano de tal é uma beleza, é um crente genial. Vai ver em casa. Às vezes é grosseiro com a esposa, grosseiro com os filhos, briga com o empregado, trata mal o seu empregado, grita. É Naamã. É Naamã. Aí esse homem leproso, um dia uma menina chegou para a esposa e disse: olha, eu conheço um profeta que pode curar o general. Esse homem tem poder, ele é impressionante, ele pode tirar essa doença dele. Ah, é? Chamou Naamã e disse: Naamã, a menina falou que há alguém que pode curá-lo. Ele disse: não existe ninguém, eu já procurei todos os médicos. Disse: não custa ir lá. Vai lá. Preparou tudo, preparou presente, preparou uma caravana e foi visitar Eliseu. E quando chega lá para visitar Eliseu com o todo-poderoso Naamã, Eliseu nem vem recebê-lo. Mandou Geazi e disse: olha, fala com ele para ir lá no Rio Jordão e banhar 7 vezes que vai ser curado. Disse: não, eu quero falar com o profeta. Eu trouxe presente para ele. Disse: o senhor tem que fazer o que ele mandou, vai lá para o Rio. Deus não está olhando para a minha posição social, para o meu dinheiro, para o carro que eu tenho. Ele está olhando, meu querido, ele quer apenas ser glorificado na minha vida e dar uma ordem que tem que ser cumprida. Aí Naamã, cheio de dengo, cheio de vontade, ele disse: não vou mergulhar nesse rio não, lá na Síria tem rios muito melhores. Disse: mas ele mandou mergulhar no Jordão 7 vezes. Aí você imagina a situação daquele homem quando tem que tirar a roupa diante dos seus soldados. Tira primeiro aquela roupa. O soldado começa a olhar, vê lepra, doença para lá, doença para cá, envergonhado, disse: olha, mas vamos mergulhar. Vamos mergulhar. Mandou 7 vezes. Aí entrou na água, cheio de dengo, vai entrando. General, vamos lá. Aí um soldado do lado do outro: vamos mergulhar uma vez. Tá. Saiu nada, corpo todo cheio de lepra. 2ª vez, 3ª vez, 4ª vez, 5ª vez, 6ª vez, disse: não resolve não, estou leproso. General, ele disse 7 vezes. Mergulhe a 7ª vez no rio. Pode estar suja a água, o rio pode não ser tão limpo como o da Síria, mas mergulhe. E ele mergulhou, e quando sai, querido, a Bíblia diz que o corpo era como a pele de um bebê. Aleluia. Você tem que mergulhar no rio de Deus, querido. Talvez sua pele esteja contaminada, seu corpo está contaminado, sua vida está contaminada, você está fazendo coisas que não agradam a Deus. Você tem que mergulhar no rio de Deus para ser purificado. Há crentes que, à semelhança de Moisés, continuam com o véu sobre a face quando não há mais glória no rosto.
Há crentes que arrotam santidade, mas por dentro estão cheios de impureza. Há crentes que são piedosos na igreja e mundanos dentro do lar, são amáveis com os de fora e grosseiros com os membros da família. Enquanto esses caminhos tortos não forem endireitados, não haverá esperança do Senhor se manifestar. E em último lugar, para terminar, os caminhos escabrosos serão aplanados. Vamos repetir? Os caminhos escabrosos serão aplanados. Sabe o que significa escabroso? Escabroso significa, do ponto de vista bíblico, fora do devido lugar. Nesse sentido, há muitos crentes escabrosos. Há muitos crentes que estão fora do lugar. Ou seja, qual é o lugar do crente? Qual é o lugar do crente? Qual é o lugar do crente? Digam. E isso, o lugar do crente é no centro da vontade de Deus. E se você não estiver no centro da vontade de Deus, você é escabroso, você está fora do lugar. Existem muitos crentes assim. Existem crentes como Adão, que estão se escondendo de Deus. Existem crentes como Ananias, que estão mentindo para Deus. Existem crentes como Acã, que estão escondendo os seus pecados de Deus. Existem crentes como Geazi, o servo de Eliseu, cobiçando cegamente as riquezas do mundo. Existem crentes como Esaú, impuros e profanos. Existem crentes como Nadab e Abiú, rebeldes com seus líderes. Existem crentes como Saul, jogando lanças e farpas contra os ungidos de Deus. Existem crentes como o sacerdote Josué, ministrando na casa de Deus, mas com vestes sujas. Existem crentes como Diótrefes, cheios de ciúmes, amantes da primazia, buscando glória para si mesmos. Esses crentes estão fora do lugar e por isso são obstáculos à chegada do avivamento. E agora, veja o que aconteceu depois que João falou essa palavra. Essa palavra de João Batista trazendo a palavra de Isaías. Havia ali uma multidão, preste atenção agora para você ver a aplicação disso. Havia ali diante de João uma multidão. Uma multidão, havia também os publicanos e havia também os soldados. Aí perguntaram: João Batista, o que significa que o senhor falou com a gente aqui hoje? Quais as lições de tudo que você nos ensinou aqui? Abra sua Bíblia para você acompanhar aí. Mantenha sua Bíblia aberta para você acompanhar o que foi que ele quis ensinar com isso. Todo mundo com a Bíblia aberta em Lucas capítulo 3. João vai dizer aqui que o arrependimento, a preparação do caminho para o avivamento, envolve 5 coisas. 5 coisas. Todo mundo com a Bíblia aberta aí? Em primeiro lugar, o caminho, a preparação do caminho para o avivamento, além de tudo que eu já disse, envolve generosidade no dar, na contribuição. Versículos 10 e 11, está escrito assim: ao que lhe perguntavam as multidões: que faremos, pois? Respondia-lhes então: aquele que tem 2 túnicas, reparta com o que não tem nenhuma, e aquele que tem alimentos, faça o mesmo. Então, querido, você prepara o caminho do Senhor sendo generoso na contribuição. Em segundo lugar, você prepara o caminho do Senhor sendo honesto nos seus negócios. Versículos 12 e 13. Chegaram também uns publicanos para serem batizados e perguntaram-lhe: mestre, que havemos nós de fazer? Respondeu-lhes Jesus:
não cobreis além daquilo que vos foi prescrito. Tem que ser honesto nos negócios. Não cobre mais do que você deve cobrar. Em terceiro lugar, justiça nos relacionamentos. Versículo 14. Interrogaram-no também uns soldados: e nós, que faremos? Disse-lhes: a ninguém queirais extorquir coisa alguma, nem deis denúncia falsa, e contentai-vos com o vosso soldo. Soldado tem que se contentar com o que ganha. Não faça denúncia falsa. E não roube nada de ninguém. Em quarto lugar, integridade na palavra e na comunicação. É isso aí. Não deis denúncia falsa. Querido, se você não sabe alguma coisa sobre alguém, não diga. Não seja maledicente, não fale nada que não seja para glorificar o nome de Deus. Maledicência tem que ser abolida da vida da igreja e da vida do crente. E em quinto lugar, não aceite propina e nem suborno. Está aqui uma diferença por fora aqui. Não. Versículo 14 diz: a ninguém querais extorquir coisa alguma. Quando a igreja se santifica e prepara o caminho do Senhor, então Deus se manifesta. E quando Deus se revela, acontece o que está no versículo 6. O que está escrito no versículo 6? Não estou ouvindo. Versículo 6, o que está escrito? Toda a carne verá a salvação de Deus, quando a igreja se santificar. Do contrário, não verá. Feche os seus olhos para orar agora. Peça que o Senhor abençoe a sua vida agora, para que todos os vales sejam aterrados, para que todos os montes e outeiros sejam nivelados, para que todos os caminhos tortuosos sejam endireitados, e para que os caminhos escabrosos sejam aplanados. Que haja generosidade na contribuição, honestidade nos negócios, justiça nos relacionamentos, integridade na palavra e na comunicação. Que não haja mania de grandeza, que não haja rancor nem ressentimento, nem complexo de inferioridade, nem complexo de superioridade. Que não haja sepultura existencial, que não haja buraco na sua vida, que não haja fosso nem fossa, que não haja covas, que haja comunhão, que haja verdade, que haja sinceridade e amor, que os aplausos sejam todos para o Senhor, nada para você, que não haja incredulidade, mas haja muita fé, que
que não haja mentira, mas afirmações verdadeiras. Que haja santidade, quebrantamento na presença do Rei. Vamos ficar de pé, vamos dar as nossas mãos e vamos cantar Renova-me, Senhor. E depois vamos cantar também, eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos de um oleiro. Vamos cantar. Cante suavemente. Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração.
questão está posta, está colocada diante da igreja e diante de você. E você, querido, toma a sua decisão. Se quiser continuar vivendo a vida de antes, viva. Vai prestar contas a Deus, vai pagar um preço muito alto. E não diga que não foi avisado. E vai pagar um preço muito alto. Mas se você quiser acertar a vida com Deus, paga um preço também. Mas o Senhor vai lhe dar força. E você será vitorioso. E você será uma bênção. Depois de tudo isso que nós vimos, ouvimos e cantamos, nós vamos agora participar da ceia do Senhor pela primeira vez nesse ano de 2007. Momento especial e reverente na presença de Deus. Examine-se a si mesmo, participe com alegria. Quando a Bíblia fala em examinar-se a si mesmo, não é para você deixar de participar da ceia, é para acertar a vida e participar. Então participe com alegria agora. Nossos irmãos em comunhão com suas igrejas vão participar conosco também. É um momento em que nós relembramos a vinda de Jesus, a sua morte, sua ressurreição, sua vitória, e estamos anunciando também que Ele vai voltar aqui. Vai voltar para levar a igreja e quer nos encontrar saudáveis espiritualmente, fazendo a sua vontade. Queiram assentar-se em espírito de oração, aguardem os elementos.